Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. A gente começou conversando lá em uma tiragem para trás, ainda nessa semana, a gente falou de cores. E aí eu falei que ia falar a primeira levinha que está no livro aqui, de novo, vai, o Guia Completo de Tarô para as Bruxas. E eu gostei muito. Ele é simples, fácil, direto e muito gostoso no geral. Muito legal. Roxo, intuição, capacidade psíquica e poder e transformação. Marrom, terra, estabilidade, neutralidade, e uma conexão com a natureza. Preto, proteção e mistério. Branco, o eu superior, inexperiência e conexão com o divino. Dourado, divindade, liderança espiritual e sucesso. Prateado, emoções, sensibilidade e empatia. E eu acho que tá bom, né? Eu diria que normalmente quando eu falo do roxo é hora de reciclar. No marrom é hora de fazer. No preto é hora de guardar, cuidar. No branco, momento de expansão. Dourado, sem dúvida, sucesso e crescimento. Prateado, um outro tipo de sucesso, mais profunda sensibilidade. É isso. Então a gente deixa o livrinho aqui do lado e a gente vai para a próxima pegada. Nessa semana, a gente está concluindo as conversas inspiradas no que o arcano do Papa traz. E nessa abertura, agora a gente vem com uma bossa um pouquinho mais nova. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos todos. E faça favor de, para fazer parte dessa comunidade, se inscrever logo agora aí no nosso canal, para poder fazer parte, então, dessa comunidade linda. Na sequência, você que já está comigo, parabéns, estamos chegando até aqui, ó, já passamos das 200 e tantas. Então, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com quem mais possa se beneficiar dele e também, se ainda não se inscreveu no canal, vai lá, né? E faz isso agora, porque depois é depois, agora é agora. E ainda mais, se você está querendo ficar mais próximo, conversar com gente ainda mais interessada, mais envolvida nesse momento com o tarô, faça favor de ir lá para o 365 do WhatsApp, através do link abaixo aqui do vídeo ou lá em cima no meu canal. E faz isso já, que é para não esquecer. E eu te vejo lá do outro lado, ainda mais que a gente certamente vai ter novos sorteios, né, em agosto, ao gosto de Deus, para as aberturas aqui do 365. Já pensou de ter uma só para você? Chamar de sua? Então tá. Então, bora seguir para a abertura do agora. De número 222, ó, três patinhos na lagoa. Olha que lindeza. E a gente vai estar falando do chamado à vocação. Qual é o seu chamado interno? Todo conhecimento é um presente, mas um presente só se cumpre plenamente quando é compartilhado. Nessa leitura, o Papa nos lembra que a sabedoria não se resume a títulos ou diplomas. Ajuda. Ela se revela na forma como tocamos vidas e inspiramos mudanças. Qual é o papel social do meu conhecimento? O propósito aqui é investigar com profundidade e honestidade como seu saber pode servir ao bem comum. Vamos explorar o que já está pronto para ser oferecido e o que ainda precisa amadurecer, e de que forma você pode se alinhar com a sua vocação mais autêntica. Bora jogar? Aí, claro, algumas frases às vezes vêm para a gente. A vocação não é apenas o que fazemos bem, é aquilo que, quando fazemos, o mundo se torna um lugar melhor. Né? Tem um ingrediente X aí que eu quis trazer aqui que muitas vezes faz a grande diferença entre os profissionais. Então, na carta 1, o chamado interior, qual é a essência da minha vocação e aquilo que me move de forma genuína? Revela a base emocional e espiritual do seu desejo de servir. Na carta 2, recursos e saberes já disponíveis. Quais conhecimentos, experiências ou talentos eu já possuo e posso colocar a serviço do coletivo agora? Significado traz clareza sobre o que está pronto para ser aplicado, servido e usado. Carta 3. Aprendizados pendentes. O que ainda preciso desenvolver, aprender ou fortalecer para cumprir o meu papel social com plenitude? O significado aponta as lacunas, necessidades de estudo, treinamentos, mudanças. Carta 4.
obstáculos e resistências, o que pode dificultar ou atrasar a expressão do meu papel social. Significado ilumina medos, crenças limitantes, distrações, pressões externas ou autossabotagens. Carta 5, caminho de manifestação. Como posso começar ou ampliar a minha atuação social de forma prática e alinhada aos meus valores? O significado, indicações concretas, atitudes diárias, oportunidades para colocar o meu saber em movimento. Então, escolha uma forma prática de compartilhar o seu conhecimento essa semana, por exemplo, e seja explicando algo a um colega, escrevendo um artigo, oferecendo um conselho ou voluntariando-se para uma causa. É um jeito de colocar o teu dom, a tua vocação adiante. Bora jogar, gente? Então, vamos nós lá para a mesa, porque aqui a gente é de jogo. Certinho? Muito bom. Para essa jogada mais tocante, mais sensível, falando de vocação, né, do meu desempenho na sociedade ou no grupo que ao qual eu pertenço, não importando o que seja, eu escolhi trabalhar com o tarô do Panda, o Panda Tarô, que ele é delicado, sabe? Ele é muito fofinho. Eu gostei dele por isso. Né? Tratar alguns assuntos pode ser bem interessante. Eu vou usar o método europeu, então eu vou usar arcanos maiores, não é? E vou puxar um dos menores por vez para estar dando uma dica sobre essas posições. Desejo que você esteja fazendo o seu diário de bordo, principalmente para você ter uma história para contar nessa jornada do 365. Então, faça o seu jogo, anote as suas cartas, além de anotar a abertura em si. Bora lá? Então, a gente tem aqui, né, o chamado vocação. Claro que eu vou estar falando da minha, né, uma das minhas vocações de comunicadora, de tarotista. Então, vamos ver se isso está bacana, né? Meu chamado interior. Então, estou colocando aqui uma escadinha. A proposta é uma escadinha. Aqui o chamado interior, recursos e saberes que eu já tenho, aprendizados pendentes, o que, que eu ainda estou precisando treinar, olha lá. Ora, obstáculos e resistências, que podem ser aqueles obstáculos internos e não externos, e o caminho de manifestação. Pronto, tá aqui as 5 cartinhas, em nome do Papa, nome do nosso querido Hierofante, e daqui a mesma coisa, não é? Uma para cada uma, né, do chamado interior, aí depois o recurso que eu já tenho, aí depois aprendizado que eu ainda preciso fazer, aí mais ainda os obstáculos, e por fim o caminho de manifestação. Beleza? Então, cartas na mesa, vamos falar com elas, vamos deixar que elas conversem com a gente. Já que nessas semanas eu estou mais intimista e eu estou fazendo aberturas para a gente fazer para a gente mesmo. Esse é o processo de autorreflexão, de autocompreensão e também um jeito de você ir aprendendo mais e mais do tarô. Fica de novo o meu conselho, ainda não domino. Então, beleza, faz a abertura, pega o teu livrinho, livreto, ou o que você tem de compreensão das cartas e lê em voz alta para você mesmo, como se lesse uma história, né, para uma criança. Você vai perceber que isso vai te ajudar muito a ir abrindo o universo do tarô na sua mente. Muito bem, para quem então anotou, vamos lá. A gente tem carta 1, chamado interior. Ai, que bonitinho! É o carro, gente, não é o máximo? Não, não tem como não gostar de uma coisa dessa. Minha criança interior chama a sua criança interior para curtir isso aqui comigo. Hã? Então, temos o arcano do carro. Falando o quê? O que que significa o carro como minha vocação? Vocação de viajante, né? Vocação de vamos, apareceu, vamos, né? Vocação de corajosa, vocação de seguir com essas asas, inclusive é muito bonitinho, né? Ela pôs asas aqui em volta do carro, lembrando um pouco, talvez, os 2 cavalos, as 2 esfinges, os 2 lados,
tem um colorido bem bacana. E vou de moto, vamos de moto, que eu já fui muito garupeira, né? Porque eu não sou boa de pilotar moto, não, mas adoro andar numa garupa. Já andei mais, é claro, mas tudo certo. Então, qual é a essência da minha vocação? Aquilo que me move de forma genuína, né? É de ser essa criatura que pilota um avião. Olha, me veio outro autor na cabeça, né, com o livro ou de voar, ou falando de voos, me lembrou por conta desse, né, desse capacete, não capacete antigo e tudo, que é o Richard Bach, que todo mundo aqui no Brasil só praticamente curtiu ou entendeu ou soube dele falando sobre o Fernão Capelo Gaivota. E ele tem livros tão melhores que isso, né? Então, essa disposição por atravessar os mundos e voar, a coragem, tá tudo aqui, bem legal. Essa é a minha vocação, né? Um pouco de liberdade nesse lugar do carro, um pouco de gladiadora nesse lugar do carro, um pouco de muitas vezes em movimento, muitas vezes na garagem do carro, né? E o quatro de ouros. Olha que bonitinho que é esse quatro de ouros. Ele está ali observando, né? Está carregando todas as moedinhas têm uma alcinha para serem levadas, né? E ele está segurando um pedacinho de bambu. Então, assim, a minha vocação talvez seja exatamente na vida material de guardar as coisas que vieram de outras pessoas e que tem super a ver com a minha base emocional, o meu desejo de servir, é meio prático, eu gosto de ter uma praticidade naquilo que faço, e esse serviço sempre foi dessa forma, né, de fazer coisas para os outros e pelos outros, gosto. Tá bom, na carta 2, né, os recursos que eu já tenho. Então, a essência da minha vocação, que aqui, gente, se a gente colocar o quatro de ouros apenas como, o cara que não divide nada. Não, ele é o guardador. A gente precisa entender muitas vezes que a gente precisa guardar algumas coisas. Alguns de nós precisam guardar algumas sementes. Aí me fez lembrar um outro lado da minha vida, né? Ser guardador ou guardião de sementes, como tem uma turma linda que faz isso, né? Como tem silos em alguns lugares do planeta. Ser guardador e cuidador, não é? De bichinhos, enfim, tem tantas coisas que a gente pode guardar e é do bem. Guardar informação, né? Guardar saberes, mas guardar como quem cataloga e compartilha, veja, né? Coleciono, mas divido. Então, recursos e saberes já disponíveis. Tcharam! São o senhor do julgamento. E aí eu trago um julgamento tão diferente aqui através desse tarozinho. Olha que coisa fofa. Porque apesar da trombeta que vem aqui de cima, do anjo ou não do anjo, talvez do alto, ela traz um monte de penas. Penas têm como simbologia comunicações, falas, saberes, pensamento, e libélulas, que falam muito dessa coisa espiritual, desse compartilhamento, né, de coisas mais espiritualistas ou diferentes. Então, assim, quais conhecimentos? Vários, né? Experiências ou talentos? Também são vários. Percebe que são várias libélulas e várias peninhas? E que isso me faz muito feliz aí no meio dessas florzinhas, né? Isso está pronto para eu colocar para fora. Que mais será que temos aqui? O 10 de paus. Olha que panda mais feliz, não é? Com o chapéuzinho na mão, tem um monte de fogos, de festividades no céu. Ele está com todos os bambus que ele precisa para se alimentar carregando, não é? E assim, estou lá no momento de paz, gente. Quem é que não assistiu o Panda? Hã? O Kung Fu Panda? Quem é que não assistiu e não curtiu? O cara? Eu sou uma fã, né? Eu acho que ali tem tantas coisas de sabedoria aqui também. Então, essas sabedorias miudinhas, assim, vocês sabem, se não sabem, eu acho que não, né? Mas eu já compartilho com vocês. Eu sou colecionadora de penas. Todas que me mandam do céu, tá? Quando eu estou andando na vida, ao longo do caminho, sempre me aparece uma pena e eu pego e eu guardo. E é assim que eu tenho as minhas peninhas todas. Muito bem. Na carta 3 é aprendizados pendentes. Coisas que eu não fiz ainda ou precisaria fazer. E eu adorei.
né? Porque eu sou uma colecionadora de muitas coisas. Uma delas que me levou para muita terapêutica é de certificado e de conhecimento, de aprendizagem, mas eu preciso aprender a me soltar, que é o louco. Eu preciso aprender, né? O que que eu ainda preciso desenvolver, aprender ou fortalecer? Simplesmente soltar esses conhecimentos, abrir a minha trouxinha, cair pelo mundo, inclusive esse é um pandinha pisando no planeta, né? Preciso botar para fora. Olha que legal, né? E preciso fazer isso como um bom cavaleiro de ouros, como aquele que sabe colocar num bom lugar tudo aquilo que colecionou e sabe dar destaque, sabe dar forma, né? Ou pelo menos tem uma grande vontade de fazer aquilo aparecer ou se consolidar. Muito bem, aí a gente vai na carta 4, os obstáculos e as resistências. Então, aqui seria o lugar de falar realmente da dificuldade. A gente pode colocar, né, de forma invertida, se quiser, para poder pegar lá no caderninho ou no livro o que significa negativamente o hierofante, o próprio sumo sacerdote, o próprio Papa. E hoje a gente teve uma conversa muito boa sobre isso. Quando você passa do ponto do conhecimento, que você acha que você já está bastante velho na estrada, você fica arrogante. O que que é ser arrogante? É quando eu estou com conhecimento demais e não estou partilhando de menos. Então ainda dá para compartilhar mais, não é? O Papa está falando exatamente, olha, saber muito e não compartilhar, como está bem aqui. Então, você tem a vocação da professorice, né, da guiança, de passar a informação. Então, assim, faz favor, isso não está muito bom, né? Talvez tenha aí alguma coisa que esteja te impedindo, se você for olhar pelos jeitos acadêmicos ou por questões outras. Torna a conversa mais aberta, mais solta, que sempre vai ter uma rainha de espadas para te ouvir. Então, Rainha de Espadas, ela também é aquela que vira e fala: o meu maior defeito é um pouco entre buscar uma perfeição, buscar o fazer correto, buscar fazer da melhor forma. Então, isso me sabota, isso me atrasa, isso me confunde. Ah, não tá bom. Ah, eu acho que eu tenho que fazer de novo. E olha quanta peninha, gente, ó, caindo lá do céu, ou folhinhas. Não é? E essa rainha tem uma única parte colorida, é justamente a coroa e os oclinhos muito divertidos, né, dessa figura. Então, às vezes, o olhar muito arguto, muito crítico, né, muito mentalista das coisas não ajuda, não ajuda, a gente não concretiza, a gente fica só no ideal e não vai para o possível. Essa é uma guerra, essa é realmente uma grande limitação, ou crenças limitantes que fazem, de repente, eu não acreditar, né, que eu estou há 40 anos lidando com cartas. Pode ser, né? Tudo isso é possível. Caminho de manifestação. Então, aonde está meu caminho de manifestar? Como é que eu posso ampliar, começar, né, atuar socialmente no mundo, arcano do mundo? De novo, ele anda contando umas histórias boas para mim, do tipo, vai para qualquer lugar, meu bem, abre a boca aí, põe para funcionar, né? Expande que depois põe fermento que cresce. 8 de taças. Olha que gostoso também. Porque nas 8 tacinhas, a gente já está praticamente naquele momento de transformação, né? Onde é mais fácil eu transformar todas essas sensações de dificuldade que estão aqui, essas peninhas ou folhinhas, né? Ou os nãos, num monte de sim de borboleta, e do tipo, vamos sonhar junto, vamos brincar junto, vamos fazer de um jeito amoroso e bom, vamos fazer pela mente do bem, né? Por uma conversa que vale a pena, vamos construir um saber juntos. Muito bom, gostei muito disso, né? E ficou muito bonitinho. Vou falar a verdade, é uma delícia ter alguns tarôs que são assim lúdicos. Eu gosto muito, conversa muito com a minha criança interna. E aí começa a jogada. É uma jogada que eu queria muito para mim, do tipo fazer um pequeno mini coach comigo, né? Então, assim, lá vamos nós compartilhar mais informação essa semana, beleza? Eu acho que é isso, gente boa. Ah, mais do que isso, né? Lembrando, então, de que a gente tem
para amanhã. Então, amanhã a gente tem uma jogada amanhã. Vê se fica aí bem bonitinho comigo amanhã. Então tá. Amanhã a gente vai terminar e concluir essa semana, como todas as semanas, desde a virada do ano que foi assim de segunda para terça, né? A gente tem as tradições e transições. Vamos falar um pouco do que é o tradicional de cada um, olhar para a tradição e olhar para aquilo que pode ser essa mudança, o convite a mudar de alguma forma. E aí a gente fecha essa conversa com o arcano do Papa essa semana. E aí, de novo, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!